A Folha de São Paulo apresenta Ilustríssima Conversa. Num programa de humor, um quarteto interpreta motoristas de vans que fazem comentários sobre filmes. Esse é o Choque de Cultura, programa nascido no YouTube em 2016 e que neste ano ganhou uma versão dominical na Globo. Agora, os 4 deixam a tela por um tempo para assinarem suas críticas de filmes no livro. Em 79 filmes para assistir enquanto dirige, lançado pelo selo Galera Record, os personagens vividos pelos escritores, roteiristas e agora também atores Caíto Manier, Daniel Furlan, Raul Schecker e Leandro Ramos comentam filmes e contam histórias que vão bem além das telas. Caricaturas de tiozões com pegada reacionária, os agora autores de resenhas mostram, entre um exagero e outro, como a ficção vem perdendo espaço para os delírios da realidade. Daniel Furlan, que também é colunista da Folha, fala hoje sobre como foi o trabalho de escrever e organizar o livro e quais os desafios de produzir um humor caricatural e irônico nos dias de hoje. Eu sou Alexandra Moraes e esse é o Ilustríssima Conversa. Oi, Daniel, Oi. Bem-vindo à Ilustríssima Conversa. A gente vai falar aqui do livro do Choque de Cultura, 79 filmes para assistir enquanto dirige. Sim. E eu queria começar te perguntando se essas críticas são inéditas ou se de alguma maneira elas já fizeram parte dos programas, dos vídeos do Choque. São totalmente inéditas, não é aquela coisa de programa de internet que lança a mesma coisa que está no vídeo, só que escrito, não. Assim. Óbvio que tem sempre uma menção, às vezes, alguma coisa que algum piloto falou no programa, porque eles têm opiniões recorrentes, né, sobre certos diretores de filmes e tal, mas... São quase uns bordões, assim. Não já são os bordões. Às vezes ele fala, isso aí eu já falei desse filme aí, o que eu acho isso. Às vezes uma frase ou outra num texto, assim, mas isso é tudo inédito. Lembrando que o Daniel, ele é o Renan da Towner Azul Bebê. Sim. Que tem uma obsessão pelo Adam Sandler, mas a gente vai voltar nesse assunto mais tarde. E eu queria saber também como foi criar essas críticas para um formato diferente, né? Porque, de repente, tem toda ali a ambientação do vídeo, a maneira de fazer é diferente e vocês precisam dar voz a esses personagens numa linguagem escrita. Foi muito diferente para vocês? Qual foi o trabalho mais difícil nesse processo? Primeiro, a gente ficou muito feliz de ter a oportunidade de fazer um trabalho escrito, porque quando a gente escreve o roteiro do Choque ou qualquer outro roteiro que vai ser depois falado por um ator, muitas coisas ficam engraçadas escritas, mas quando você fala não fica tão bom, não fica tão engraçado, se perde, você tem que dar uma adaptada, às vezes até descartar algumas coisas. E agora a gente teve a oportunidade com o livro de usar as coisas que são engraçadas escritas, você lendo, né? Que se alguém falasse aquilo talvez não ficasse tão legal. A princípio era mais uma oportunidade boa do que um problema a ser resolvido. Mas óbvio que teve o problema de... Os personagens do Choque, eles têm uma característica muito marcante de falar, né? E a graça deles está muito nisso, no jeito que eles falam as coisas. Até a frase nem é muito engraçada, assim, mas o jeito deles falarem. E também o quão informal seria esse texto também, né? Porque Exato. eles falam de forma muito informal e livre, e se a gente escreveria daquele jeito. E a gente achou que não, que a gente não queria que o livro fosse como se alguém estivesse anotando, transcrevendo o que eles estão falando. São eles escrevendo. Então são aqueles caras que têm aquela personalidade falando daquele jeito, mas eles não estão falando, eles pararam para escrever um livro. Então eles estão um pouco mais formais do que quando eles estão falando, como qualquer pessoa quando escreve, né? O objetivo era você ler ali e você meio que ouvir a voz do personagem, você reconhecer o estilo de cada um e tal. E as pessoas, pelo que elas têm dado de feedback pra gente até agora, eles estão falando que sim, nossa, quando eu leio, eu ouço o Renan ou o Rogerinho, enfim. Parece que tem uma segmentação, assim, nas críticas. Você faz umas críticas mais filme dos anos 80, o Maurílio, de repente, umas coisas mais cabeça, Rogerinho, uma ação mais sofisticada e o Julinho, uma ação mais tosca. Existiu essa divisão, assim, ou é meio por acaso? A gente nunca parou pra dividir, mas conforme os programas foram andando, e aí a gente naturalmente ia meio que descobrindo com eles, assim, como a gente foi falando as piadas, a gente vai,
Por exemplo, teve um dia que o Renan falou do Adam Sandler, que ele achava o Adam Sandler um injustiçado pela academia. E aí, sempre quando pintava uma coisa que tinha a ver com o Adam Sandler, a gente naturalmente, a gente já sabe então que o Renan gosta de Adam Sandler. Então, as coisas meio que vão indo sozinhas, assim. Ele, né, gosta, quem você falou, dos filmes de ação, mas ação mais que ele chamaria de tradicional, né? Um Van Damme, um Charles Bronson. Porradão, assim. E ele tem isso em comum com o Rogerinho. Então, mas todos ali podem falar de tudo. Todos assistem, né, em teoria, têm opiniões sobre todo tipo de filme. E, por exemplo, o Rogerinho também gosta do Adam Sandler, né? O Maurílio também gosta do Adam Sandler, mas o Renan é o que mais gosta. Então, todos eles têm características em comum e visão sobre todo tipo de filme, mas alguns pesam mais, eu acho, numa coisa ou outra. E então, como que vocês fizeram? Eu vou escrever sobre os Goonies, eu vou falar do Beleza Americana? Ou cada um foi criando... Primeiro a gente fez uma lista de filmes, sem pensar em quem falaria qual. E aí depois a gente olhando para essa lista, alguns autores, né... Nem todos os autores somos nós os pilotos. Somos nós, 4, que estamos na frente da câmera, mais o Fernando, que é o diretor, e os outros 3 roteiristas, o Davi, o Pedro e o Juliano. Então a gente meio que olhando... eu gostaria de escrever sobre esse filme. Esse filme aqui eu já vi, beleza, eu vou escrever sobre esse e tal. E depois a gente foi vendo qual piloto que faria qual, por um critério meio, sei lá, às vezes meio arbitrário, sei lá. O Maurílio vai falar sobre Tropa de Elite. Não tem muito porquê, assim, só porque, que quiseram, assim, Mas tem algumas coisas que a gente vai, tipo, o filme que fala de droga, normalmente tende a ficar com o Rogerinho. Os filmes que tem uma questão parental, meio que com o Renan, ação com o Julinho, cabeça com o Maurílio. Isso seria o básico, assim. Mas também tem filme com questão de pais e filhos que o Rogerinho fala. Tem Christiane F., quem fala é o Renan. Então, porque tem droga, mas também tem uma coisa da adolescente e tal. Dos seus, qual foi a crítica mais complicada de fazer, o difícil, e a que você gostou mais? Eu gosto dos que eu escrevi. Eu gosto muito do filme do The Doors, Lagoa Azul também. E gosto muito do Renan, que não foi eu que escrevi, foi o Pedro Leite. Eu gosto muito dos Pássaros, talvez seja o melhor do Renan. Os Pássaros é maravilhoso. Pássaro sempre faz bagunça, não tem pode o Mike deixar... Tyson que dá beijo na boca do pombo, é muito bom. E o Mike Tyson realmente criava pombo, né? Isso é muito bom. Então, tem essa mistura de alguns elementos reais, assim, né? Nas críticas, alguns acontecimentos, algumas partes a respeito dos filmes que são absolutamente fiéis à realidade. E uma mistura com uma opinião absurda ou fato que não aconteceu. Qual que é a medida, assim, para equilibrar essas duas coisas, né? De falar alguma coisa totalmente nonsense, totalmente que não faz parte ali da história do filme, e ao mesmo tempo usar, às vezes, um exemplo exagerado para realmente fazer um bom resumo do filme. Não sei, essa medida é meio intuitiva, eu acho, né? Talvez uma vez ou outra a gente perceba, não, isso aqui ficou muito longe, esse personagem não é muito absurdo mesmo pra ele, ele não é retardado a esse ponto. Mas, de uma forma geral, é uma medida ali que a gente vai achando engraçado e vai achando crível, óbvio que dentro de uma realidade absurda, que é a realidade daqueles ali, mas não tem muito uma fórmula, assim, eu acho. Mas realmente a gente acha bom misturar as coisas que são verdade com as coisas que são absurdas que eles acham, porque eles acham e pronto. Tem várias coisas, né? Tipo o que você falou, que é obviamente mentira, do Cid Moreira ia narrar o Tropa de Elite, com coisas que são verdade, tipo que o Mike Tyson criava pomba. Isso é verdade. Mas ele não beijava a boca da pomba, como tá dito ali. Então, rola uma visão exagerada dele. Porque é um pouco assim, a gente vê muito não todos os personagens do Choque, mas acho que o Julinho, o Renan, acho que o Rogerinho também, eles são muito baseados, parte deles pelo menos, em parentes, né, mais velhos, ou pessoas mais velhas que a gente vê, motoristas às vezes de táxi que a gente, né, são mais velhos, que a gente ouve, e que tem opiniões muito... Às vezes o cara ouve uma coisa que é meio verdade, ele já põe uma interpretação absurda em cima e aquilo vai evoluindo para uma visão de mundo muito louca, assim, que ele acredita piamente e não só acredita como prega aquilo, né? Então acho que os pilotos do Choque são meio assim. Talvez nesse momento que a gente está vivendo, assim, uma era pós-eleição do Bolsonaro, lendo algumas coisas ali que são
que são enunciadas como piada, eu acho que hoje a gente consegue identificar, talvez até com mais facilidade, esse discurso entre as pessoas comuns. No sentido que talvez nem ficasse mais tão engraçado esse exagero, assim, digamos, um ponto mais reacionário, né? Essa coisa, isso aí tem que bater mesmo, tem que descer a porrada e tal. Para vocês, isso em algum momento foi uma questão ou... A gente chegou a trocar essa ideia meio recentemente, depois que o Bolsonaro foi eleito, se isso perderia completamente a graça, porque é trágico, né? Mas, ao mesmo tempo, sempre foi um problema sério, né? E justamente ridicularizar as pessoas que pensam dessa forma deu certo pra gente e deu certo pra muita gente também, né? De humor, assim, você ridicularizar uma coisa que é muito séria, muito triste, mas você tem um certo alívio, um certo prazer em bater naquilo dessa forma, né? Assumindo aquilo e falando aquilo como se fosse... mostrando como ridículo é aquilo, né? E várias frases do Rogerinho realmente são ditas por aí, tipo, que violência tem que ser combatida com mais violência, tem que matar todo mundo pra acabar com as mortes, essas coisas, né? E é legal, quer dizer, legal, não sei se é legal, mas muita gente que compartilha desses pensamentos acha maneiro o Rogerinho, mas não porque acha ridículo, porque acha certo. Que é um pouco o caso do próprio Tropa de Elite, né? Acabou virando um filme ícone talvez em algum momento ali... De que tem que deitar todo mundo, tem que, né, torturar. E aquele personagem de ficção virou um herói da vida real, né? E o Rogerinho, então, ele acaba o Rogerinho, tendo acho um pouco essa identificação, até por causa da camisa. Também, né? Mas a coisa da camisa foi um pouco por acaso, assim, não foi tipo, vamos botar uma camisa da seleção porque tem a ver com essa galera, não foi isso. O Rogerinho, no começo, ele tinha a camisa do Flamengo, porque era o cara que era o motorista da van que levava o Caíto pra PUC, eu acho. Quer dizer, o Caíto e todo mundo. O Caíto Mainier, que é o intérprete do Rogerinho no Engar. E o cara usava uma camisa do Flamengo com a camisa branca por baixo. Só que aí, pra dar uma nacionalizada na coisa, não ficar muito Rio, aí ele passou a usar a camisa do Brasil. Mas meio que calhou, assim, e serviu bem ao personagem, né? Mas todos eles são meio reaça, assim, né? O Renan tem essa coisa de idolatrar os Estados Unidos, que falar que tudo dos Estados Unidos é bom, tudo do Brasil é uma bosta. O Julinho também tem essa coisa da cultura da porrada e tal. São todos um pouco assim, eu acho. Teve um convite do Omelete pra gente fazer o Falha de Cobertura, né? Que é o programa nosso de futebol, só que falando de cinema. E aí a gente decidiu que era melhor vir com um programa que fosse de cinema mesmo. E aí a gente veio com um choque. Foi criado em cima, na verdade, de um pedido, assim, do Omelete. E como que... Uma encomenda, vamos dizer assim. Que a partir de um programa de futebol, né? Que era o Falha de Cobertura. A ideia deles era ser a partir do programa de futebol, a gente achou melhor criar um novo. E o que vocês tinham já em mente, assim, em relação ao cinema? Como que foi essa guinada do futebol pro cinema? A gente quando o Omelete falou que queria um programa de debate, né, estilo Falha de Cobertura, só que falando de cinema, e a gente pensando, o Caíto e o Leandro Ramos, né, que faz o Julinho, eles tinham um piloto chamado Julinho da Van Talk Show, que eles fizeram antes da gente começar a trabalhar junto, e tava no YouTube já, enfim, e quando a gente se conheceu e a gente começou a conhecer um trabalho do outro, eles mostraram esse piloto, é bem simplão, assim, com webcam e tal, e aí, só que é bem engraçado, mas nunca foi além disso. E aí a gente meio que resgatou essa ideia de pilotos de van. E só que em vez de falar... Eles falavam no piloto, eles só falavam do dia a dia das vans e tal. Então já que o Omelete quer um programa de cinema, vamos resgatar esse aqui. Só que vamos botar esses pilotos pra falar sobre cinema. E aí criaram os personagens. E aí o Julinho e o Rogerinho já estavam ali, bem embrionários, assim, né? Precisamos, né... deu uma evoluída neles e criamos também os personagens novos, o Renan e o Maurílio. E aí foi isso, meio que juntou uma coisa que a gente já tinha que precisava ainda ser desenvolvida, meio, né, pela metade, com um pedido de um assunto, e aí a gente criou a outra parte do programa. De onde vem a obsessão com a Adam Sandler? Não sei, algum momento... Pareceu engraçado, assim, o Renan. Acho que começou falando que qualquer coisa ficava engraçado com a Adam Sandler. Porque ele virou um rei de filme engraçado, meio B, assim, né? E ele tem essa coisa de fazer muito filme, né? De comédia e não sei, me parece que como são filmes família, né? Que o Renan assistiria. Mas começou com essa coisa de falar que ele era
que qualquer coisa que ele fizesse ficava engraçada, que esses filmes pesados, tipo O Exorcista, não era O Exorcista, não. Dançando no Escuro. Que se ele fizesse ia ficar muito ia engraçado. Botar essa parte é maravilhosa, que é na crítica do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, né? Que ele fala, todo esse filme mais pra baixo, tinha que chamar o Adam Sandler, né? Porque assim, o filme é muito deprê. Então, põe o Adam Sandler. E o Adam Sandler cego, ele ia estar esbarrando nas coisas, ia ficar muito engraçado. Ia cair no buraco, não sei o quê. E outra, que a Bjork nem deve ter o DRT, né? Essa parte é maravilhosa. Então, ele entra, assim, numas situações quase insuspeitas ali, aparece o Adam Sandler pra salvar o filme inteiro, de repente. Mas surge assim, com uma piada isolada, e aí quando fica legal a gente pensa, pô, isso aqui tem cara de coisa recorrente, isso aqui parece com mais do que uma piada, uma característica desse personagem. E aí, sempre que tem uma deixa, a gente volta com essas coisas. Tipo, o Rogerinho sempre vai falar alguma coisa contra a música, quando o assunto for música, que foi uma coisa que surgiu só por uma piada, mas aí algumas piadas são mais marcantes, né? E acho que denunciam mais a personalidade do cara, assim. No Beleza Americana, que eu não lembro se é seu, do Renan ou do Maurílio. É Maurílio. É Maurílio, né? Que ele fala que o espectador desatento pode achar a película entediante por retratar o cotidiano de uma família comum, que apesar de americana, tem hábitos muito parecidos com o núcleo familiar brasileiro, como adultério, uso de drogas, espancamento, homossexualidade reprimida, culto ao nazismo, assassinato e até sofá plastificado. Peculiar, assim, também, de fazer uma crítica de costumes no meio desses textos sobre cinema. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, se é proposital, se tem uma vontade assim, de uma provocação mínima dentro de um programa ou de um texto, né, nesse caso, que é bastante popular, de puxar um pouco essas pontas soltas. Assim, dar essas porradinhas, assim. Eu acho que tudo é meio intuitivo, assim. Na verdade, tudo começa meio de forma intuitiva. Às vezes faz uma coisa, uma crítica social, né? Uma crítica de costumes e tal. Começa meio intuitivo, só porque a gente acha engraçado. E a gente acha que cabe ali naquela crítica daquele filme e tal. Então, até porque eu acho que às vezes pode ficar meio forçado ou panfletário quando você quer empurrar uma visão sua. Acho né, que de mundo. É um equilíbrio muito então, difícil, né? Porque vira uma aulinha se você passar do limite. Exato, e a gente tem esse medo, assim, essa preocupação. Então tudo surge meio intuitivo. São piadas que a gente falaria, talvez, conversando, né? Quando tá falando coisas, né? Tá dando risada e tal. E aí, depois, polindo, que a gente vê essa medida, né? Do que ficou muito. Mas, normalmente, a gente acha que não fica muito forçado, porque são coisas que a gente fala intuitivamente, que a gente acha só porque a gente acha engraçado. E esbarra, vamos dizer, por acidente, entre aspas, esbarra nessas questões, né? De forma natural. Então, a gente deixando surgir naturalmente, assim, eu acho que não fica muito, não fica panfletário. Você, além do Choque de Cultura, você é roteirista e é colunista aqui da Folha, escreve muito sobre humor. E falando desses esbarrões, né, de às vezes produzir alguma coisa só porque acho engraçado, mas hoje, inevitavelmente, assim, é uma conversa meio chata, até assim, limites do humor e tal. Virou um selo, assim, né? Parece aquelas fitas de polícia, que daqui você não passa e tal. Mas é uma discussão que existe. E eu queria saber de você, assim, que trabalha diretamente com humor, que escreve, né, em vários formatos, de repente tem esses encontrões, assim, isso é engraçado, mas talvez não seja o caso de fazer, de levar adiante, ou de repente faz e tem uma resposta negativa. Qual que é a sua experiência em relação a isso? A gente, primeiro, né, de tudo tem nosso próprio controle ali, né, certas coisas que a gente acha
a princípio engraçado, ou às vezes parte do grupo acha engraçado, mas a gente fala, putz, mas isso aqui ficou meio pesado, ficou meio preconceituoso, ou às vezes nem é, mas pode ser visto como se fosse, ficou muito dúbio, assim, putz, não vale a pena. Ou tem coisa que a gente fala, não, mas isso aqui vale a pena, isso aqui é muito bom, vamos manter. Então tem esse controle nosso, mas no final das contas, tem esse cuidado que a gente tem, mas é muito o que a gente acha engraçado, e a gente naturalmente não acha engraçado coisas que são muito ofensivas só por serem ofensivas, né? Tem coisas que são ofensivas além de engraçadas que Sim. às vezes fazem parte, eu acho, do humor mais ácido, mas você simplesmente ofender um grupo ou uma pessoa gratuitamente não é muito a nossa onda, assim. A gente não acha tão legal, porque não acha engraçado. Não é porque a gente acha errado, não acha engraçado mesmo. Mas realmente, por outro lado, tem essa coisa da gente... É importante você ter liberdade, né, pra fazer, mas você acaba ofendendo. Eu não tenho dúvidas de que certas coisas que a gente fez com certeza, ou faz, ofendem certas pessoas às vezes. Vocês trabalham muito com ironia também, né? De repente acontece de ser mal interpretado ou de você perceber que esse registro irônico não está sendo compreendido. Por exemplo, talvez a maior questão que a gente tenha tido, assim, nossa, e de parte das pessoas que assistem a gente, porque o Choque é um programa machista. E eu acho que existe uma confusão, às vezes. A gente, homens, né, e humoristas homens, a gente tá aprendendo o que é ser machista e o que não é, porque até pouquíssimo tempo atrás, meio que era tudo tido como normal. Mas eu acho que tá todo mundo aprendendo junto. Tá todo mundo aprendendo, né? E não só sobre machismo, mas... E a gente tá meio que sentindo ali e aprendendo e eu não acho que o conteúdo fica menos engraçado por causa de certos limites, assim. Certos limites são bem-vindos. Mas existe, às vezes, uma confusão ou um exagero, e eu acho que essa coisa de achar que o Choque é um programa machista, porque muitas vezes os personagens são machistas, não significa o discurso do programa, que o programa tem uma bandeira machista. É um programa cujos personagens... E nem todos são machistas, mas eles são chucros e broncos. Sim, tem um traço caricatural. Talvez... eles estão. E é uma visão crítica em cima desse comportamento. Não é a nossa visão. Então, acho que às vezes rola uma certa confusão, como tá todo mundo aprendendo. A gente fala, olha só, o cara é machista. O Choque é machista. Não, esse personagem, ele é machista, ele é desse jeito. E a gente também acha que às vezes tem certas coisas que a gente meio que recuou, porque a gente mesmo... Não pela reação das pessoas, mas a gente mesmo vendo o resultado depois, a gente fala, isso aqui ficou muito... Tipo, às vezes a coisa do Julinho que ficava, né? Pegava a irmã do Maurílio. A gente achou que isso ficou meio sétima série, assim. E aí ficou a irmã do Maurílio só com uma coisa que era manipulada pelo Julinho. Que ela pegava ou não, e o outro ficava chateado porque o outro tava pegando a irmã dele. Então a gente acha que isso realmente ficou um tom que não ficou muito legal, assim. A gente não se arrepende de ter feito, mas a gente simplesmente não também... faz mais, assim. Não investe muito mais nesse viés aí. Como é um programa montado todo em cima dessas caricaturas, esses esbarrões, então de vez em quando acabam acontecendo. Porque da mesma forma que o personagem tem um comportamento machista, o outro personagem acha que é ok atropelar um ciclista. Não só sim, eles falam para tem que buzinar mais. E essas duas coisas não são coisas que a gente acha maneiro, são coisas que a gente acha engraçado no comportamento de um personagem que é ridículo e abominável, né? Muitas vezes. Mas que... E adorável também ao mesmo tempo. Lógico. Passou um momento ali, talvez esse momento já esteja mais para trás, né? Que mesmo essas críticas caricaturais, assim, pudessem ser entendidas como um endosso, né, desse tipo de absurdo. Para vocês, então, também isso já não é um problema, assim, já teve uma ou outra confusão, mas hoje em dia... teve... Nem sei se chegou a ter uma confusão, porque mais o que acontece é que quando às vezes alguém faz uma crítica dessa, que a pessoa tá errada ou não, isso nunca teve muita repercussão. A repercussão veio em cima da reação dos fãs em cima da crítica. Aí ficam, como assim? E o que a gente até tentou
principalmente o Caíto, né? Fala, galera, a pessoa não gosta do programa, tá tudo bem. Não tem problema. Ficar atacando a pessoa no Twitter porque a pessoa não gosta, os fãs ficaram revoltados. E isso é o que fez essa discussão acabar ficando maior, assim. Que tudo bem, né, também, mas eu acho que na verdade, eu acho que existe uma confusão, né, que eu falei, de interpretação do que é o discurso do programa, o que é o discurso de um personagem, que tem um comportamento totalmente errático, né? E nas redes sociais... E a graça deles está nesse complemento. Se eles fossem... Todo mundo fosse maneiro, achasse errado, né? Ia virar um sem censura. Vocês têm uma presença forte em redes sociais. Como que foi crescer nesse meio, assim, com as coisas, né? Tem o lado bom, o lado ruim, a questão dessas, de repente, essas ondas de crítica, às vezes umas reações mais virulentas, também a questão de repente, você receber um monte de feedback positivo, pode também funcionar de uma maneira não 100% boa. Hoje, já passando, né, um pouco desse tempo, já tendo o livro, vendo que o negócio deu certo, que o choque existe, se estabeleceu, foi para a Globo. Qual que é a sua avaliação de começar um programa de humor na internet e crescer ali naquele meio? Eu acho que a internet fez muito bem fez e faz, né, muito bem pro Choque. Tanto é que a gente continua na internet. Mesmo o da Globo tá na internet, né, no YouTube, né? Da Globo, no G-Show. No G-Show. E a gente continua com a nossa temporada na internet, a gente vai começar a fazer agora. Mas a internet foi muito importante, eu acho. A gente, talvez o Omelete, tendo o público geek deles, e a gente fala muito de programas de super-herói e tal, eu acho que isso deu uma movimentada ali no público, chamou atenção, acho, pro programa. E, obviamente, a coisa do compartilhamento, né, da internet, e os memes, virou uma coisa de meme. Tem muitas pessoas que conhecem os memes do Choque e não conhecem, né, o Choque, não sabem onde vem. Então, o programa revelou-se ser memificável, né? As frases funcionam muito para memes, né? Então isso deu uma propagada, foi ótimo, assim. Então acho que foi perfeito ele ter começado onde ele começou, assim. Para vocês, virar meme... Tudo bem. Tudo bem. Às vezes tem gente que fala, você, quando, né, quer agredir, você é apenas um meme, cara. Acho engraçado. Choque de cultura chegou. Maurílio, cala a boca, por favor. Rogério não é meu patrão. Renan tem língua presa, mas é meu irmão. A Folha de São Paulo apresentou Ilustríssima Conversa. Cala a boca, por favor. Rogério não é meu patrão. Renan tem língua presa, mas é sangue